Olá, queridos advogados! Neste vídeo irei falar sobre união estável. Aqui você conseguirá entender como fazer, quais os documentos necessários. Isso irá ajudá-lo a entender o passo a passo de maneira simples e rápida. Eu sou Raíssa Loyola, sou tabeliã e vou te ajudar a ganhar altos honorários. Vamos nessa? Antes de tudo, se faz necessário esclarecer que a união estável é uma relação, certo? Entre duas pessoas que convivem juntas de uma forma duradoura e que tem aquele objetivo de constituir uma família. Mas não existe aquela formalização do vínculo através do casamento. Então, a união estável é reconhecida legalmente e ela confere aos parceiros muitos dos mesmos direitos e deveres que o casamento civil, uma vez que a lei equipara o instituto da união estável ao casamento. Então é possível, inclusive, reconhecer a união estável após a morte de um dos conviventes. Isso servirá para que auxilie a comprovação daquela união estável, considerando que é possível, que o parceiro sobrevivente ele busque o reconhecimento dos direitos decorrentes dessa união por meio de algum sistema legal. Então, isso geralmente envolve a necessidade de comprovar a existência da união estável e a dependência econômica quando aplicável. Por exemplo, lá no cartório, compareceu uma senhora, inclusive são atos bem complicados, porque a gente tem que ter um pouco de sensibilidade ao tratar, ao mesmo tempo que a gente tem que buscar corroborar aquele ato com provas idôneas, documentação idônea, tem que ter um pouco de cautela ao tratar do assunto, pois a convivente sobrevivente ela estava extremamente abalada, pois ela conviveu há 27 anos com uma pessoa e tiveram uma filha durante essa convivência. Inclusive, a gente até consta nas nossas escrituras, se houver filho em comum, quais são esses filhos, identifica de alguma forma. E quando eu pedi ela para identificar e tudo mais, ela relatou que 2 meses antes do companheiro, no caso, falecer, a filha havia falecido em razão de uma anemia falciforme. Na declaração de óbito do falecido não constava as causas do óbito, falava declarado não especificada a razão do óbito. Então a gente não sabe o real motivo que levou o pai a falecer, mas o fato existia aquela relação durante 27 anos que não estava formalizado e ambos eram, nesse caso específico, eram solteiros, e para comprovar a situação a gente tem que pedir a certidão de óbito, Então, óbvio que na união estável pós-morte existe esse trato mais cuidadoso com o cliente, porque ela precisava requerer a pensão por morte. Foi esse o motivo que a levou até o cartório. E como prova, início de prova documental, ela estava formalizando ali aquela declaração que ela teve. Então foram 2 dores, que ela teve que formalizar naquele ato. Primeiro de perder a filha e 2 meses depois perder o companheiro. Então todas essas situações têm que ser levadas com muita cautela. Daí a importância de compreender que é nesse momento que você, advogado, tem que estar preparado, porque para saber conduzir, certo? Não complicar um momento que já é extremamente delicado. Saber conduzir de uma maneira simples, isso traz a tranquilidade para o seu cliente, a segurança que o seu cliente espera. Então, cara advogado, saiba conduzir de uma maneira eficaz uma questão como essa, que assim, com certeza você vai se destacar na sua profissão, certo? Então, vamos ao que interessa. Como reconhecer uma união estável?
A união estável ela pode ser reconhecida, extrajudicialmente por meio de uma escritura pública, que é lavrada em um cartório de notas. E esse reconhecimento extrajudicial oferece uma forma bem mais simples e rápida de oficializar essa relação, sem a necessidade de recorrer a um sistema judicial, Aqui o cartório, como eu disse, a advocacia extrajudicial, ela vem com esse intuito de acelerar o que o judiciário às vezes não consegue pelo excesso de demanda. Então aqui vamos lá, um passo a passo geral para o reconhecimento da união estável extrajudicialmente. Vamos nessa? Primeiro passo, acordo entre as partes. Ambos os conviventes devem estar de acordo em reconhecer a união estável. É importante que haja um consentimento mútuo para conseguir prosseguir com o reconhecimento no cartório de notas. O segundo passo é escolher o cartório de notas. Deve-se escolher um cartório para dar início a esse processo de reconhecimento da união estável, e esse cartório não precisa ser necessariamente o mesmo onde já foram feitas outras escrituras. É da livre escolha daqueles conviventes, certo? Terceiro passo, documentos necessários. Aqui são documentos bem básicos, RG e CPF dos conviventes, uma certidão que comprove o estado civil, por exemplo, se nunca foi casado, continua solteiro, certidão de nascimento atualizada. Se já foi casado ou é casado, divorciado, viúvo, separado judicialmente, apresentar então a certidão de casamento atualizada com as devidas averbações, certo? No caso da união estável pós-morte, apresentar também a certidão de óbito. Além disso, um comprovante de endereço dos conviventes, 2 testemunhas que conheçam, obviamente, a convivência pública e duradoura daquele casal. E o quarto passo, agendar a assinatura da escritura pública. Ambos os conviventes devem comparecer no cartório de notas escolhido, para assinar aquela escritura em frente a um tabelião e reconhecendo ali aquela união estável. A presença de um advogado ela não é obrigatória, como eu disse, não é todo ato, mas ela pode ser recomendada para esclarecer eventuais dúvidas e garantir que o documento reflita aquela correta manifestação de vontade, os termos onde vai ser reconhecido. Então, é importantíssimo trazer essa noção para os conviventes das consequências jurídicas que aquele ato vai implicar, certo? E trazer também aquela segurança na hora de finalizar, na hora de selar o ato. Então, o advogado entra nesse momento de trazer essa segurança, todas as informações, esclarecer sobre as consequências daquele ato que está sendo praticado. E é isso. Então, basicamente, são 4 passos. Você identifica que existe acordo entre as partes, ninguém está sendo coagido. Você escolhe o cartório de notas. Você faz o requerimento, e agenda aquela assinatura daquela escritura. Então, é bem simples, não tem nenhum segredo para determinar isso. Basicamente, o que a gente precisa ter em mente é essa sensibilidade quando se tratar de um reconhecimento de união estável após a morte de um dos conviventes, certo? É isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Meu nome é Raíssa Loyola, sou tabeliana e a missão aqui é simplificar a sua advocacia extrajudicial e te fazer obter resultados rápidos. Inclusive, se você souber de algum advogado que está precisando desse passo a passo, é só enviar esse vídeo para ele. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para saber quando vai ter vídeo novo, certo? E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.